Meus amigos, a paz do Senhor, neste momento, quando estou aqui no quintal da minha casa, desejando trazer ao seu coração mais uma mensagem da palavra de Deus. E neste momento eu quero meditar, refletir com você em um texto da palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 1, versículo 12, que fala que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Está em João 1:12, que diz o seguinte: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus nos deu o poder e deu esse poder a todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eles se tornam filhos de Deus e, como filhos de Deus, herdeiro de todas as promessas do Senhor, né? A promessa maior que engloba todas elas, que é a promessa de vida eterna em Cristo Jesus, e as demais promessas, a promessa do Pai, de receber o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade e nos fortalece a cada dia. E poder para ser um vencedor. Filho de Deus é um vencedor. Deus não tem filho escravo, filho derrotado, não. Filho de Deus é um vencedor. Vencedor com esse poder que Deus lhe deu. Vencedor sobre o pecado, vencedor sobre os demônios, vencedor sobre as tribulações, as tentações e provações desta vida. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ser um vencedor. Inclusive Deus disse ao criar Adão, disse que lhe daria o poder para ele dominar sobre os seres viventes, dominar sobre as aves, dominar sobre os peixes, dominar sobre os répteis e sobre os animais da terra. Mas o homem, ele perdeu este poder devido ao pecado, e ele passou a não ter domínio. Ele tem domínio sim sobre a natureza, inclusive destruindo a própria natureza, mas ele não tem o poder do domínio próprio. Então ele é escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo das drogas, escravo da inveja, escravo do ódio. E Jesus não quer dessa maneira, por isso Deus enviou o seu Filho, Jesus, para nos dar o poder, àqueles que o recebem como Salvador, poder de ser filho de Deus. E como filho de Deus, herdeiro, que eu já falei, e também recebendo o poder para ser um vencedor sobre o pecado, vencedor sobre os demônios, repetindo aqui, e vencedor sobre as tentações e tribulações da vida. Jesus nos deu o maior exemplo, vindo a este mundo e sendo um vencedor para que nós vencêssemos também. Quando Jesus veio, ele recebeu o Espírito Santo ao ser batizado por João no Rio Jordão. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea de uma pomba, e Jesus foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele, guiado pelo mesmo Espírito, foi ao deserto. Está em Lucas capítulo 4, ele foi ao deserto, onde ali passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. E ali ele passou sobre todos os tipos de tentação, onde o tentador chegou para ele, Jesus teve fome, e o diabo o tentou, mandando que Jesus transformasse aquelas pedras em pão, se ele fosse filho de Deus. E Jesus, que não quis tentar a Deus, ele disse para o diabo que nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque é a palavra de Deus quem nos fortalece, quem nos firma em toda a verdade, e assim como filhos, somos mais do que vencedores. O inimigo ainda tenta, outra vez, o Senhor Jesus, levando ele ao pináculo do templo, e manda que ele se lance sobre o pináculo abaixo, usando as escrituras distorcidas, que essa é a missão dele, é distorcer as escrituras, e diz: olha, lança-te daqui embaixo se tu és o filho de Deus, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para tu não tropeçares em pedra alguma. Mas Jesus, mais uma vez, usa as escrituras sagradas e diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele leva Jesus a um local muito alto e mostra todos os reinos deste mundo e diz: olha Jesus, eu te darei todos esses reinos e a glória deles se tu prostrado me adorares. É isso que o inimigo tem feito, levado muitos
a ganância da glória deste mundo e aí se tornam importantes demais e são derrotados, perdem o poder de filhos, não mais se dominam e são dominados pela ganância e por tantas outras coisas. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque escrito está: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então esse poder nós temos também de vencer esse tipo de tentação e de provação que vem sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado, e por isso tem o poder para nos livrar de todas as tentações. A palavra de Deus também nos mostra que nós, como filhos de Deus, somos vencedores sobre o pecado. A Bíblia diz que os filhos de Deus têm o Espírito de Deus e o pecado não tem domínio sobre eles, porque eles estão debaixo da graça de Deus, do poder de Deus, e com o Espírito Santo nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, o versículo 26, que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos fortalece, nos ajuda nas nossas fraquezas e nós nos tornamos mais do que vencedores. A Bíblia ainda nos mostra o poder que Deus nos dá sobre os demônios, sobre todo tipo de tentação. Com Cristo Jesus recebemos a unção do Espírito Santo para sermos mais do que vencedores. A palavra de Deus nos dá essa certeza. Também em Romanos, vendo aqui a Bíblia, em Romanos 8, 37 por diante, já concluindo esta mensagem, onde a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores, que nem a morte, nem a vida, nem os demônios, as potestades, as tentações ou outra qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e sobre essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então fica firme, meu amado ouvinte, na palavra de Deus, e saiba que qualquer outra criatura, nada poderá te separar do poder de Deus e da presença do Senhor. E se você realmente é um filho de Deus, como eu acredito que você é, e que assim você seja, saiba que você é mais do que vencedor. Então se fortaleça no poder de Deus, se encha da graça, da unção do Espírito de Deus, se fortaleça no Espírito Santo, que ele vai te conduzir num caminho de vitória, em vitória, e você estará sempre cantando o hino da vitória e será sempre alvo das bênçãos do Senhor Jesus. Um forte abraço, voltarei em outro momento oportuno, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração.